E era assim, eles não eram muito preocupados quanto à alimentação, não veio já acho que de Uhum. trás deles, da bagagem deles, né? Então, e aí a gente comia o que tava ali. Então era assim, à noite era lanche, era pão, não tinha uma refeição é, da comidinha, do arroz, do feijão certinho. Era refrigerante Parou, hein? assim, refrigerante, não podia fazer um almoço sem refrigerante. Eu, no entanto, que quando eu comecei, já faz 9 anos que eu não tomo refrigerante. Isso, Eu, assim, se abominei. esconde. É Eu bom vocês se criei, assim, esconderem mesmo. uma... Cortei, tirei. Então, foi Nossa, assim. Aí, por isso que eu tô quando eu sofrendo pra ficar casei, uma semana sem tomar refrigerante. eu Eu casei tô e falei, 2 não, semanas chega, sem eu vou tomar. cuidar de mim. Agora eu tô na minha casa, Dia de eu que semana. vou Só cozinhar. final de Então, eu sou semana. responsável por aquilo que eu vou pôr na mesa. Foi por isso que eu mudei. Então, lá, aí juntou a época de faculdade, período integral, comendo Aí salgado. comeu mais Meu, rápido. aí junta tudo, né? Aquela ansiedade de faculdade, enfim. Então, no entanto que, infelizmente, os meus pais, quando eles faleceram, foi na época da Covid, o pessoal pergunta, da época da Covid? E não, foi justamente por conta dos hábitos de Ah, saúde. tá. O meu pai, ele tinha hipertensão, por isso que eu já Uhum. estava desenvolvendo hipertensão, tem um histórico muito forte, e a minha mãe faleceu decorrente da diabetes. E eu tava com um pezinho lá. Lá. Então, desde essa época, eles já estavam lutando contra essas doenças crônicas que eles Uhum. carregavam já. Então, eu falava, meu Deus, eu vou ficar assim também. Meu pai já estava tendo episódios de derrame, leve, mas Uhum. continuava bem, se locomovendo, trabalhando, leve, às vezes assim, um movimento tal. Eu fui vendo meu pai definhando. Aí eu fui fazendo, não, parece que assim, as coisas foram acontecendo para eu fazer diferente, mudar o ciclo da minha família, da geração. Uhum. E aí eu fui pegando mais firme no treino, na alimentação. Falei, eu quero passar isso para minha filha, fazer diferente. Eu tô numa outra realidade, num outro acesso à informação, Uhum. né? É uma diferente daquilo que eles viveram. E aí chegou eu tive a Alice em 2019. Em 2020 meu pai faleceu de infarto. Foi muito difícil, porque não foi rápido, ele veio definhando com o tempo. Poucos, né? Ele chegou a conhecer a Alice antes dela completar 1 ano, na época de pandemia, 2020. Eu lembro até que ele chegou a ficar numa cama e ele ficava assim, chorava, olhando eu naquela dúvida se eu trocava e acudia a ela, bebê chorando, ou se eu cuidava dele. Aquilo pra ele foi assim, a gota d'água. Um homem que sempre trabalhou, correu atrás e veio naquela situação numa cama por conta dos derrames que ele foi definhando. Uhum. Aí ele desistiu da vida, assim, ele desanimou, foi Se se entregou. entregando. E uma coisa interessante que ele falou pra mim, ele falou assim: você ensina pra Alice a comer frutas. Olha só, assim, ele já tava numa situação bem. Só que ele sabia o porquê que levou ele até naquela situação. Ele sabia o Já caminho que ele estava ciente, percorreu. né? Eu ainda falei assim antes, falei, não, pai, a gente pode. Vamos fazer uma dietinha. Ele falou, não dá mais tempo. Não dá mais tempo. O que eu devia ter feito, passou. E aí no ano seguinte, 1 ano depois, foi a minha mãe por conta de complicação da diabetes. Então foi esses 2 últimos anos foi assim bem pesado pra mim. No Uhum. entanto que teve um momento que eu pensei em fechar a página, mas daí a questão de toda essa história que tem por trás, tem a Alice, tem a minha história, tem toda uma motivação para outras pessoas, né? E aí eu engordei nesse processo, né? Veio uma ansiedade, aquela. Você não consegue focar mais em nada, né? E quando Uhum. dá mais com a perda da minha mãe, que foi muito, muito rápido, não deu pra me despedir da minha mãe. Ela internou e não vi mais ela, porque era época da pandemia, eu não podia visitar. E eu tentei entrar naquele hospital e ela ficou uns 10, 15 dias lá e eu não consegui me despedir. Então, aí eu falei, não, gente, tudo isso acontece, eu sempre colocando Deus, né, no caminho, falando, meu Deus, mostrando situações assim, que era pra gente. Tudo tem um motivo, tudo tá acontecendo pra servir, de repente, de exemplo e motivação para outras pessoas. Falando, ó, isso acontece. Se não se cuidar, se não se preocupar, uma hora a conta cai, ela cobra. E é isso que vem me motivando. Então, nada acontece em vão.
Então, e é isso aí, mas aos poucos eu vou voltando com a página, aquela pegada que eu tinha antigamente ainda não consegui voltar 100%, que era montar grupo de motivação de emagrecimento que eu tinha, ser mais frequente com as receitas, mas as minhas seguidoras que me acompanham lá atrás, elas sabem e não me abandonaram, é muito bonitinho, me viram desde a época que eu engravidei, que eu tive as perdas. Então elas sabem e me acompanham e não soltam a minha mão. É a coisa Que mais bom. linda. Que Que legal, gente. bom. Agora, assim, é nítido que você se emociona quando fala sobre isso, né? Eu imagino que deve ter sido um baque pra vocês, assim, né? Porque você... A Alice no meio, né? A Alice tá com 3 anos. A Alice era bebê. Foi tudo no meio. A Alice. Eu acho que assim, a perda da mãe é complicado, gente. É complicado. Aí por um momento você se vê, você fala, meu Deus, é a sensação de órfã. Órfã. Assim, cadê meu pai? Cadê minha mãe? Cadê as raízes? Pra onde que eu vou fugir? Quando você é criança, Exatamente. pra onde que eu vou fugir? Pra onde que eu vou correr? Hoje em dia que eu consigo falar melhor, né? Mas foi um processo muito complicado. Porque você passa aquele processo do luto, né? Por que que tá acontecendo tudo isso? Falei, gente, um ano outro ano outro, no intervalo de um aninho certinho. Aí você fica primeiro se questionando, mas depois você vê que a vida é assim, cada um tem a sua bagagem. Eu sempre falo, cada um tem sua bagagem, cada um é responsável pelas suas escolhas. Não adianta a gente querer brigar, querer ficar questionando, que isso desgasta a gente. Tudo aconteceu como devia acontecer, né? E a gente tem que ver isso como um exemplo a tentar fazer diferente, se inspirar, a mudar, enfim. É isso, né, que vai motivar. E Deus, né, vai me Com motivando, certeza. família. Verdade, viu, meninas? Sim. Viu? Quando eu falo pra vocês, é, papai e mamãe são as coisas mais importantes que temos na vida, é por conta disso aí, ó. A gente só, às vezes, e eu não tô dizendo que é o caso da Emily, né? Mas às vezes, muitas das vezes a gente só percebe isso quando perde. Exato. Eu falo que eu tenho a Emily antes da perda e a Emily depois. Eu falo, meu Deus. Eu só tenho essa visão, meu pai e minha mãe fez isso porque eles lá não tiveram aquilo, não receberam o carinho, não receberam a orientação, eles foram uma criança um dia. Mas a gente só percebe quando a gente perde ou também quando a gente vira pai e mãe. É. Que a gente vê com esses olhos. Verdade. É verdade. Com esses Verdade olhos. verdadeira, né? Eu falo pra essa aqui, ó, que é minha mais velha aqui, eu falo pra ela, tem assuntos que não adianta nem eu discutir com você, porque Não adianta. você só vai entender o dia que Isso. você se casar, o dia que você se tornar mãe, o dia que você se tornar esposa, aí você vai compreender algumas coisas, porque eu vou ficar o dia inteiro conversando com você e você não vai compreender. Né? Porque às vezes a gente precisa viver o processo pra entender. Então não adianta. E eu sempre que eu falo pra ela isso aqui. Mas é isso aí, gente. Olha, é emocionante, né? Muito. Já estamos aqui Muito. vivendo um ambiente emocionante com a Emily, contando a história dela aqui de superação de vida, né, meninas? Isso. É peso, perdas, mas tá aí firme e forte, né? Graças a Deus tá aí firme e forte.